O ponto de chegada do nosso último vídeo é o ponto de partida deste, em que Jean-Paul Sartre vai até Berlim estudar a fenomenologia. A fenomenologia, que é um modo de filosofar proposto por Edmund Husserl. E como é quando Sartre estuda sobre a fenomenologia? Vamos então continuar seguindo esse percurso. Hoje a gente vai acompanhar o percurso do Sartre para entender esse processo que vai da fenomenologia enquanto método ao surgimento do existencialismo como corrente filosófica, como forma de pensamento filosófico. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui nossa apresentação. Então, vamos retomar o que é o método fenomenológico. É um método proposto por Edmund Husserl e o convite é que a gente possa voltar às coisas mesmas. Para Husserl, quando a filosofia ela vai se embrenhando pelas questões teóricas, abstratas, pensando o pensamento que pensamos, e vai chegando naquela questão o que é real, o que não é real, o que podemos conhecer, o que nós não podemos conhecer, o que é moral. Chegar em tanta abstração acaba prejudicando que a gente volte a nossa atenção para o que vivemos, para o que experimentamos, para o que se dá à nossa experiência no momento em que essa experiência está sendo vivida. Então, a ideia de Husserl é que a nossa atenção possa se voltar ao que nós vivemos, tal como vivemos, no momento que nós vivemos, que a nossa atenção possa se voltar às coisas mesmas. Lembrando que fenômeno, qual é a definição de fenômeno que nós trabalhamos? As coisas, os objetos e as situações tais como se apresentam à experiência. E na fenomenologia, a questão não é interpretar, explicar, analisar, classificar. Não, a questão é descrever. Descrever a experiência com a máxima precisão possível, ok? Então, no método fenomenológico, existe essa busca para que a nossa atenção possa se voltar às coisas mesmas e, então, descrever cada fenômeno com o máximo de precisão possível. A fenomenologia pode ser definida, então, como uma forma de filosofar que reconecta a filosofia com a experiência vivida, tanto que foi isso que fascinou Jean-Paul Sartre e que influenciou para que ele se sentisse motivado para ir para Berlim estudar. E diante dessa questão da fenomenologia ser uma forma de filosofar que reconecta a filosofia com a experiência vivida, vem a questão: como que nós vivemos as nossas experiências? Então, essa passa a ser uma questão fundante do existencialismo. Como vivemos as nossas experiências? Vamos parar para pensar um pouquinho sobre essa pergunta? Diante das nossas experiências, como é o nosso modo de vivê-las? Como é o nosso modo de viver? Sartre, então, passa a se perguntar: somos nós que escolhemos como nós vivemos? Então, agora, por exemplo, nós estamos passando pela experiência das nossas aulas no formato online. Nós estamos passando pela experiência de estar no Brasil, num contexto de pandemia, num contexto que, infelizmente, a pandemia está muito grave, muito séria. Nesse contexto que nós estamos tendo aula online, vocês estão estudando psicologia, se formando no curso de psicologia. Ok, acho que a gente já tem alguns elementos para pensar nossas experiências. E aí?
como nós vivemos essas experiências? Somos nós que escolhemos como vivemos? Imaginem que o momento em que Sartre está colocando essas questões também é um momento que na Europa houve a ascensão do nazismo ao poder. Sartre, que reside em Paris, está estudando uma corrente filosófica alemã em Berlim, que é a fenomenologia. Essa é a experiência que ele está vivendo. Somos nós que escolhemos como vivemos? Há algo que determina como vivemos? Então, pensando em toda a experiência vivida, meu jeito de viver essa experiência vivida tem alguma determinação? Algo que defina como eu vou viver? Algo que determine como eu vou viver? O que é que vocês acham? Então, a questão é, se há algo que determina como vivemos, o que na nossa vida depende da nossa escolha? E o que na nossa vida não depende da nossa escolha? O modo como nós vivemos depende da nossa escolha ou não? Tem coisas que dependem, tem coisas que não dependem. Podemos imaginar nessa situação que estamos pensando, né, das aulas online no contexto da pandemia. O que no contexto das aulas online depende da nossa escolha e o que não depende? O que na pandemia do coronavírus depende da nossa escolha e o que não depende? Ou então pensando o Sartre no contexto do início da Segunda Guerra lá na Europa. O que é que depende da escolha e o que não depende? E aí cada um de vocês pode pensar numa experiência própria que seja significativa para vocês nesse momento. Qual experiência é significativa para vocês nesse momento? A experiência de um trabalho, a experiência de um relacionamento, a experiência de algum conflito familiar, a experiência de alguma questão com a saúde. O que é que depende da escolha e o que é que não depende? Como é formado o modo de cada pessoa viver? E a gente vê o quanto tudo isso tem muito a ver com a psicologia, né? Pensar a fenomenologia, esse início de como as questões fenomenológicas da vida, tal como ela é vivida, no momento que ela é vivida por quem a vive, vão levando a essas questões que nós chamamos de existenciais. Como é formado o modo de cada pessoa viver? Como é formado o modo de cada pessoa existir? Né? Estamos aqui pensando sobre a existência. Se eu olho para o meu modo de viver e não estou satisfeita e considero que está errado e considero que está insuficiente, eu posso mudar? É possível mudar o modo de viver? Né? É possível alguém olhar para o próprio modo de viver e decidir mudar? Se é possível mudar, como alguém muda o modo de viver? E se é possível mudar, quando? Tem momentos que dá para mudar e outros não. Tem contextos que dá para mudar e outros não. E aí, é possível mudar o modo de viver? Somos nós que criamos o nosso modo de viver? É uma criação? Ou será que não? Ou será que de alguma forma vem pronto? Existe uma inclinação no meu modo de viver, nos meus humores, no meu temperamento, na minha personalidade? Existe algo ali que eu carrego comigo? Ou será que eu invento? Será que o nosso modo de viver é uma invenção? São questões da nossa existência, né? No fim, o que Sartre está perguntando é: somos livres? Somos livres para escolher nosso modo de viver? Somos livres para mudar o nosso modo de viver? Somos livres para criar o nosso modo de viver? E aí, somos livres? Então, gente, a primeira parte da nossa aula de hoje é pensar que a fenomenologia
propõe que a filosofia vá até a experiência vivida. E pensando sobre a experiência vivida, Sartre chega a essa questão, que é uma questão fundamental para a filosofia existencial. O que significa ser livre? Então, nosso exercício dessa semana tem uma primeira parte. Eu quero que vocês escrevam a opinião de vocês, o que vocês consideram, o que é que vem ao pensamento de vocês, que associação vocês fazem. Agora é a hora da opinião de vocês, da concepção de vocês. Eu quero que vocês escrevam, antes de ir para os próximos vídeos, o que significa ser livre. Antes de ir para os próximos vídeos. Que é para a gente poder depois conversar sobre como é a concepção de liberdade proposta no existencialismo, pensando a concepção de liberdade que vocês colocaram aqui. Então, nossa primeira parte do exercício é responder para você o que significa ser livre, ok?